O Maurício de Souza completou 90 anos essa semana, com muitos motivos para comemorar. O pai da Turma da Mônica dedicou a vida a alegrar, a ensinar gerações e mais gerações de brasileiros. Tudo que eu estava fazendo, que eu fiz, estava com o foco de fazer o que eu faço hoje. Queria fazer história em quadrinhos, queria criar personagens. Ele é um criador nato, pai da turminha mais querida do Brasil, o verdadeiro dono da rua do Limoeiro. Onde é que você estava lendo? Lendo o quê? São 90 anos de vida e mais de 60 de muito sucesso. Mas ele garante, tudo isso é resultado de mais observação do que imaginação. Eu não inventei, eu olhava do lado e copiava o que havia, com as cores locais. Eu me lembrava das brincadeiras de rua, das minhas brincadeiras de moleque. Dos seus amigos que não tomavam banho. Exatamente, do Cascão, da Cebolinha, que cabelo espetado e falava errado. A Mônica nervosinha, a Magali comendo demais. As pessoas se identificam, até os adultos, né? O mais importante é que ela sinta ou saiba que quem está escrevendo é gente igual a ela. É pessoa que pega na mão, ri, sorri, tem a mesma relação assim de amizade com as outras pessoas. O segredo é justamente essa relação tão próxima com os pequenos. Uma coisa que eu ouvi do Maurício é que a gente tem que estar próximo das crianças. Isso desde a época das cartinhas, né, do primeiro parque. Então, acho que essa proximidade sempre é muito importante para trazer proximidade, familiaridade com o que as crianças estão fazendo, o que elas estão falando, o que elas gostam. E também para ouvir as ideias delas. O mundo dos quadrinhos é muito parecido com a mente de uma criança, né? Que ela imagina tudo com som, com movimento, e ele traduz isso. Então, ele é um facilitador nessa alfabetização e nesse início para você começar a gostar de ler de uma parte mais ativa, né? Porque o quadrinho traz esse movimento e criança é movimento. Então, isso é fundamental. A criança, quando aos 4 anos, 3 anos de idade, o pai começa a ler para ela os gibis da Turma da Mônica, ela é estimulada a querer ler ela própria, porque não vai depender mais dos pais lerem. Só que aquela forma do pai lendo para a criança já é a passagem de geração. O pai leu, gostou, quando ele lê e vê que o filho gosta também, fechou o ciclo da geração. E com isso, dura a vida inteira, né? A Mônica, menininha forte, espevitada, dentuça, baixinha, inspirada na minha filha Mônica. E assim, de geração em geração, Maurício de Souza ajudou a alfabetizar milhões de brasileiros. Eu pergunto, levanta a mão quem teve a Mônica na infância, ou quem aprendeu a ler com a Turma da Mônica. Aí o pessoal todo, levanta a mão. Alguém que não levanta a mão chama atenção. Onde é que você estava lendo? Lendo o quê? Que coisa mais linda! Desmistificar o autor é ótimo. Não deixar uma torre de marfim. Com isso, a criança começa a ler, simpatiza com o autor, com a obra e pensa, em alguns casos, eu também vou escrever. Eu fico feliz, vamos dizer, a medalha do meu peito é essa, de a gente ter alfabetizado milhões de brasileirinhos com a Turma da Mônica. E eu não planejei isso foi acontecendo, eu percebi e agora estou tendo noção que nós ajudamos realmente a alfabetização no país. Isso já seria motivo de sobra para comemorar, mas ele não parou no papel. Fez desenho animado, exposições, escultura, parque. Quando elas veem a Mônica pela primeira vez, veem o Cebolinha pela primeira vez, o olho brilha e você sente que a criança está vivendo um momento único. E filme também. Olha, turma, eu já estou pronto. Oi.
você vai vibrar com as estrebolias espaciais da Mônica. Aliás, essa nave te parece familiar? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Foi também as mãos de Maurício de Souza que deram vida à nave mais famosa da televisão brasileira. Bom dia, amiguinhos, já estou aqui. Tenho tantas coisas pra nos divertir. Me lembro daquela época, caramba, tem muitos anos isso, e liguei para você perguntando se você poderia me ajudar a desenhar o meu cenário do show da Xuxa. Eu quero uma nave, eu quero isso, eu quero isso, eu quero uma boca, eu quero isso, eu quero um salto. Ela pediu ajuda para o Maurício. E o Maurício me enviou para o Rio para finalizar o trabalho do cenário, da criação do programa. E assim, era eu, a Xuxa, a Alda, Aldinha, a mãe da Xuxa no chão, eu pintando o cenário, com caneta hidrocor, a mãe da Xuxa pintando também. Assim, foi tudo um clima, extensão do Maurício de Souza. Fico muito envaidecida, muito feliz por realmente você ter dado esse colorido na minha vida e no meu cenário. Para manter tantas ideias, também foi preciso uma boa dose de insistência. Meu nome é Maurício de Souza, trouxe alguns desenhos meus. Desista, menino. Desenho não dá dinheiro e nem futuro para ninguém. Será que vai dar certo isso? Se eu não desistir, mãe, vai dar certo. Eu tive a honra de interpretar meu pai no cinema. Eu percebi que o meu pai, ele é muito mais perseverante do que eu imaginava. Eu já sabia que ele era, mas assim, conforme ele ia contando os casos da vida dele, realmente o que acontecia naquela fase da vida dele, eu via que ele realmente ia atrás do que ele queria, não importa o que estivesse acontecendo, e ele ia até as últimas consequências. Eu sou um teimoso por excelência desde criança para fazer o que eu faço hoje. Foi um ensinamento dele. E hoje eu vejo o quanto ele tem razão, sabe? Da gente ir atrás dos nossos sonhos, da gente batalhar muito e com muito trabalho, né, alcançar tudo aquilo que a gente sonhou quando era criança. E também bastante otimismo. Faço histórias para criança. Não posso ser triste. Não sou triste. Não tenho jeito de ser pessimista, por exemplo. Acho que o Maurício tem uma coisa de trazer sempre histórias com finais felizes, né? A gente sabe que a vida não é fácil, né? A vida ela tem altos e baixos, mas é um pouco da história do copo meio cheio, meio vazio. É um pouco de como você vê a vida, né? Isso tem, enfim, muitos problemas aí, né? No dia a dia, todo mundo. Mas acho que isso acaba deixando um pouquinho mais suave e a gente consegue ver o brilho das coisas com mais clareza, ao invés de ficar se apegando a problemas ou, enfim, coisas negativas. Nós comentamos que existe uma filosofia do Maurício, né? Essa filosofia é muito difícil de descrever, de falar o que é a filosofia do Maurício. Mas o Maurício, ele toca muito com sentimento. Por causa disso, ele sempre precisou de ter uma equipe do lado, uma equipe financeira, né? Que vivia puxando a orelha dele. Mas, se não fosse isso, não dava esse algo a mais, não dava esse ponto diferente que temos no estúdio e que temos nas nossas artes, nas nossas revistas, né? Foi assim que suas histórias chegaram aos 4 cantos do mundo. Qualquer lugar que nós vamos, encontramos pessoas com idade e pessoas, crianças pequenas, que às vezes abraçam o Maurício e choram. Isso é um legado muito bonito, que as revistas transmitiram, que os personagens que o Maurício criou, levou e fez tudo isso. É muito difícil uma celebridade ela ser unânime, né? E eu acho que o Maurício, se ele não é unanimidade, ele chega bem próximo da unanimidade. Assim, eu acho que qualquer lugar que eu vá e a pessoa descobre ou sabe que eu sou filha dele, do Maurício, eu percebo e eu sinto carinho vindo dessa pessoa. E o próprio Maurício chegou a lugares inimagináveis. Único brasileiro a ganhar o Oscar dos quadrinhos. Doutor honoris causa por 2 universidades.
mas ele mal podia imaginar que o cenário de algumas dessas grandes conquistas estaria tão perto. Eu ia passear no centro da cidade, sozinho. Meu pai dava um trocadinho para mim, para eu comprar um cachorro quente, para comprar alguma coisa. E eu ficava passeando pelo viaduto do Chá, em volta do Teatro Municipal, Avenida São João, sozinho, 7 anos, 8 anos, passeando no centro da cidade. E é aqui no Largo do Arouche, cenário bem perto desse já conhecido, que fica a Academia Paulista de Letras. O lugar onde Maurício de Souza foi eleito imortal há 14 anos para ocupar a cadeira de número 24. Mas a preferida dele mesmo era essa aqui, ao lado do maestro João Carlos Martins, de Gabriel Chalita e outros grandes nomes da literatura paulista. A escolha do Maurício foi automática, não houve muita reação, não. Ao contrário, foi uma das eleições mais tranquilas da academia, foi uma coisa muito fácil de ser feita e ele foi aceito praticamente por unanimidade. Todo mundo achou uma escolha sensacional, inclusive porque o grande argumento, ele é um cartunista, mas me diz uma coisa, você começa lendo Guerra e Paz e Shakespeare ou você começa na história em quadrinho? Se você olhar a obra do Maurício, o Maurício é um poeta, alguém que consegue desenvolver uma menina que tem um coelho com o qual ela bate nos meninos, e isso tudo com uma ternura muito grande, é um gênio, é um homem de outra dimensão. Maurício de Souza é um parâmetro para a gente entender que a linguagem dos quadrinhos, quando é bem desenvolvida, como tem uma força com o leitor, ela consegue ser eterna. Então, o Maurício eternizou os quadrinhos. E, para mim, então, o tempo não passou. Oi. Ai. Que reportagem legal da Andresa Gonçalves. E eu não estive na presença, mas quando o Maurício de Souza ali apareceu perguntando quem que aprendeu a ler vendo as historinhas da Turma da Mônica, levanta a mão. Eu queria estar ali para poder levantar a mão, porque eu sou um desses casos e foi justamente por isso, não só comigo, mas com toda a minha turma da Faculdade de Jornalismo, da Faculdade de Comunicação Social, que ele é o patrono da minha turma na formatura em 2003. Ele foi o patrono da minha turma de jornalismo justamente por isso, porque nós aprendemos a ler pelas historinhas da Turma da Mônica. Então, Maurício dizendo, levanta a mão quem aprendeu? Estou levantando a mão aqui também. E aí, ao longo da semana, o Maurício de Souza ele foi homenageado de várias formas, porque além do filme nos cinemas e a festa da família, as comemorações elas se espalharam por vários cantos do Brasil. Então, começando, olha aí, ó, Rio de Janeiro, Cristo Redentor vestido com a Turma da Mônica. A exibição oficial dessa homenagem vai ser amanhã, mas essas imagens de teste já estão dando um gostinho de como vai ser. O Cristo Redentor vai ficar colorido com os quadrinhos da Turma da Mônica, seguido desse selo aí que marca as comemorações dos 90 anos do Maurício de Souza. Aí a gente tem São Paulo também. Essa animação inédita da Turma da Mônica Toy, ela foi exibida na fachada do prédio da Fiesp, na Avenida Paulista. O Cebolinha, a Mônica, a Denise, a Milena, todo mundo brincando no telão e foram seguidos pelo próprio Maurício, que também, ó, já está aparecendo ali no desenho animado, no prédio da Fiesp. Em outro ponto de São Paulo, olha aí a roda gigante que fica no Parque Cândido Portinari, exibindo a famosa assinatura do Maurício de Souza, junto também com o selo comemorativo pelos 90 anos. Aí de São Paulo, vamos para o Rio Grande do Sul agora, tem homenagem no Rio Grande do Sul, uma bandeira com o desenho do Maurício de Souza exposta no Parque do Caracol, que tem essa vista linda para a cachoeira em Canela, na Serra Gaúcha. Muito legal, então, viva o Maurício de Souza, parabéns pelos 90 anos e a gente tem que agradecer também por tudo que ele fez para a gente.